O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, gostaria de aproveitar essa última sexta-feira dentro da quaresma de São Miguel Arcanjo e celebrando essa missa votiva a São Miguel e aos demais santos anjos, gostaria de refletir este tema tão fundamental para a nossa vida cristã. São Miguel Arcanjo e o desejo de reparação. Quando se fala nas aparições de Nossa Senhora em Fátima, geralmente meditamos apenas nas aparições e nas mensagens de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. Mas muitos não sabem que as aparições de Nossa Senhora, que se deram em Fátima, na cova da Iria, em 1917, foram preparadas pelas aparições de um anjo, no ano anterior, no verão, na primavera e no outono de 1916. Foram 3 aparições deste anjo, e que a igreja depois, principalmente depois da última aparição, constatou que era São Miguel Arcanjo. A bem-aventurada Lúcia, a única dos 3 pastorinhos que ainda não foi beatificada e nem canonizada, é que relatou essas aparições com detalhes deste anjo misterioso. Numa primeira vez, esse anjo apareceu para eles apenas como um jovem vestido de branco, sem asas, mas cercado por uma luz resplandecente, uma luz que até mesmo era impossível de olhar para ele. E se apresentou aos pastorinhos, num primeiro momento, como o anjo da paz. E lhes disse, do alto de uma encosta, próximo à cova da Iria: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E por 3 vezes ensinou essa oração para os pastorinhos: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois de lhes ter ensinado essa oração reparadora, o anjo lhes disse: ficai atentos, os corações de Jesus e de Maria
estão ouvindo sempre as vossas súplicas. Lúcia depois relatou que aquela oração ficou gravada em seus corações, que eles jamais esqueceram aquela oração e jamais deixaram de rezá-la. Uma oração ensinada por um anjo, hein? E que deve ser feita em reparação a tantos pecados cometidos contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Uma grande prova da veracidade dessa oração aprendida pelos pastorinhos de uma forma misteriosa por meio do anjo, é que os seus familiares, parentes e amigos constataram que depois daquele dia, apesar que as crianças não haviam contado nada, sobre aquela primeira aparição do anjo, mas elas mudaram completamente o seu comportamento e começaram a fazer aquela oração em todos os lugares em que elas se encontravam, seja na escola, seja no meio da rua, seja no pasto, no meio do rio, no chão pedregoso. Aquelas crianças estavam sempre sendo vistas, ajoelhadas, com os olhos voltados para o alto, e em lágrimas, rezando continuamente essa oração reparadora. Seus pais nunca tinham ensinado e nem conheciam aquela oração. E se perguntavam, de onde essas crianças aprenderam essa oração? E por que elas estão se comportando desta maneira? A segunda aparição do anjo se deu no poço do terreno da casa da Lúcia, onde o anjo apareceu e disse: orai, orai muito, os corações santíssimos de Jesus e de Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios em desagravo ao nosso Deus e pela conversão do mundo. Lúcia perguntou ao anjo: e como nós havemos de sacrificar? Porque o anjo pediu: oferecei ao Santíssimo Coração de Jesus e de Maria orações e sacrifícios. Lúcia queria saber então, como oferecer sacrifícios para Deus? E o anjo lhe respondeu: de tudo que puderdes, seus trabalhos, seus sofrimentos, suas privações, suas orações, suas enfermidades, seu cansaço, oferecei a Deus tudo em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ainda tão ofendido, e em súplica pela conversão dos pecadores. No final, o anjo se apresentou, se dizendo: eu sou o anjo de Portugal. Aos poucos ele vai revelando a sua identidade. Interessante, hein? Quando ele fala: eu sou o anjo de Portugal, né? Eu sou o guardião dessa nação. Desde o século XII, os reis haviam consagrado Portugal a São Miguel Arcanjo. Desde o século XII, os portugueses aprenderam a ter uma especial devoção a São Miguel Arcanjo, e até o tinha como seu patrono e protetor. E agora ele fala: eu sou o anjo de Portugal. Santo Tomás de Aquino, também nesse período do século XII para o século XIII, já ensinava na sua doutrina a respeito dos anjos, que assim como cada pessoa que
que vem a este mundo, recebe de Deus um anjo da guarda, um anjo protetor. Santo Tomás dizia: cada nação desta terra também recebe de Deus um anjo da guarda, um anjo protetor. Nós temos que aprender a invocar o anjo da guarda de nosso Brasil. Não sabemos o nome dele, podemos apenas chamá-lo anjo da guarda de nossa nação, do nosso Brasil, e invocá-lo para que ele guarde o nosso país de tantos males, para que ele nos ajude a vencer muitas batalhas ainda em nossa nação. Aprenda isso hoje, a invocar não apenas o seu anjo da guarda, mas a invocar o anjo da guarda do seu país, da sua nação. Depois eu vou divulgar uma oração que já temos feita e que foi promulgada pelo Opus Angelorum, pela obra dos Santos Anjos, ao qual o Mosteiro dos Santos Anjos em Guaratinguetá recebeu da Santa Sé essa autorização para divulgar não só a devoção aos Santos Anjos, mas também essas orações oficiais oferecidas aos Santos Anjos de Deus. Enfim, a terceira aparição do anjo foi a mais importante e conclusiva. Dessa vez, ele aparece como um combatente, com uma espada nas mãos, flamejante, irradiando uma luz resplandecente, revestido de uma couraça de ouro, e em uma das suas mãos, ele trazia um cálice e uma hóstia que gotejava o preciosíssimo sangue de Jesus dentro daquele cálice. Lúcia narra que São Miguel apareceu para eles, para aquelas crianças, e a igreja, é claro que os pastorinhos não sabiam de quem se tratava, mas a igreja não teve dúvida quando Lúcia descreveu essa aparição, dizendo que o anjo trazia uma espada, revestido de uma couraça de ouro, e em forma de um combatente. A igreja não teve dúvida que era São Miguel Arcanjo, o patrono invocado constantemente pelos portugueses para a proteção da sua nação. Em uma das mãos, o arcanjo segurava o cálice, e uma hóstia consagrada em cima do cálice gotejava o sangue preciosíssimo do Senhor dentro do cálice. De repente, o cálice e a hóstia ficaram suspensos no ar, e o anjo Miguel se prostrou em terra em adoração, convidando também as 3 crianças a fazerem o mesmo. E por 3 vezes São Miguel rezou essa oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Imaculado Coração de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Depois o anjo Miguel levantou-se e deu a hóstia e o vinho consagrados aos pastorinhos em comunhão.
podemos nos perguntar, né? Mas como é que pode o anjo aparecer com a hóstia e o cálice com o sangue do Senhor, se os anjos não podem celebrar missa? Por isso que os santos diziam, né, que os sacerdotes na terra têm um poder maior do que os anjos possuem no céu, porque somente os sacerdotes podem consagrar o pão e o vinho no corpo e no sangue do Senhor. E não é à toa que os anjos de Deus têm uma grande inveja de nós, seres humanos, porque somente nós podemos comungar do corpo e do sangue do Senhor. Os anjos não podem. Apesar que Santo Tomás de Aquino, em um dos seus cantos eucarísticos maravilhosos, diz que a Eucaristia é o pão dos anjos, mas os anjos não podem comungar o corpo do Senhor. Pão dos anjos, porque em cada altar os santos anjos adoram o corpo santíssimo do Senhor e o seu preciosíssimo sangue consagrados pelas mãos dos sacerdotes. E os santos anjos como que oferecem a sagrada comunhão para nós. É o que eles podem fazer, como o anjo de Portugal, São Miguel, fez com os pastorinhos. Os anjos oferecem a comunhão para nós e querem nos ajudar a comungar do corpo e do sangue do Senhor com verdadeira adoração. Assim, respondendo essa pergunta, mas como é que o anjo Miguel aparece ali para os pastorinhos com o corpo e o sangue do Senhor? Tem uma tradição em Portugal, não se sabe até que ponto essa tradição é verídica, mas as coincidências dos fatos são extraordinárias. Na principal igreja de Portugal, que é dedicada a São Miguel Arcanjo, uma das igrejas mais antigas do século XII, naquele período do outono de 1916, o cura daquela igreja de São Miguel Arcanjo, ou seja, o pároco daquela igreja, denunciou ao seu arcebispo que havia sumido um cálice, e era o cálice principal da sua igreja, e o sacrário foi encontrado com a porta apenas encostada, mas não estava fechado. E foram constatar que foi no mesmo período que o anjo apareceu para os pastorinhos, nessa terceira aparição eucarística. São Miguel, como que santamente roubou o cálice daquela igreja, com um pouco de vinho e a hóstia consagrada do sacrário, para poder dar em comunhão aqueles pastorinhos. Repito, não se comprova a veracidade dessa tradição, mas é muito bonita, porque os anjos não podem consagrar o corpo e o sangue do Senhor. Com certeza, aquela hóstia consagrada, aquele vinho consagrado, já era de uma missa celebrada. Os familiares dos pastorinhos depois relataram que essas crianças, quando iam na igreja, na hora da comunhão, elas comungavam com tanto fervor e ficavam de joelhos após a comunhão, rezando sem parar a oração maior de reparação ensinada pelo anjo Miguel. E rezavam até a última pessoa da igreja ir embora. Os seus pais ficavam ali esperando. E no meio de lágrimas e súplicas,
em reparação aos corações de Jesus e de Maria, e pela conversão dos pecadores, aquelas crianças rezavam sem parar aquela oração reparadora. Queridos irmãos, é isso que São Miguel, o guardião da Santíssima Eucaristia, o anjo reparador, quer nos ensinar, principalmente neste mundo que se ofende cada vez mais a Deus. Nunca se ofendeu tanto a Deus como nos tempos de agora. E olha, devemos rezar em reparação ao coração de Jesus e de Maria, não só pelos pecados que os grandes pecadores cometem no meio do mundo, mas os pecados que nós, católicos pecadores, cometemos. Essa terceira aparição do anjo foi uma aparição eucarística. Não se cometem sacrilégios apenas quando não se honra o corpo do Senhor, ou quando se profana os sacrários, ou quando se blasfema contra o nome de Jesus e de Nossa Senhora. Quando nós comungamos o corpo do Senhor em pecado mortal, também nós estamos causando profundos sacrilégios ao coração de Jesus. Quando nós ficamos só comungando, e não procuramos fazer uma confissão como a igreja nos pede. A igreja nos pede o mínimo, se confessar ao menos uma vez por ano, e sempre que tivermos consciência de um pecado grave. E também nas grandes solenidades da igreja, Páscoa, Natal, Corpus Christi, Pentecostes. E quantos católicos não se confessam, mas não deixam de esticar a língua a cada missa que vem participar, né? Para receber o corpo de Cristo. Não podemos julgar, mas quem não confessa, que estado de alma possui, hein? Ah, padre, mas eu não tenho nenhum pecado mortal. Só o fato de não fazermos o que a igreja nos pede já é falta de amor a Jesus? Se você não obedece à igreja, essa igreja que nos ensina a doutrina de Cristo, que nos dá os sacramentos que Cristo deixou para nós como salvação, essa igreja que Jesus edificou sobre a fé dos apóstolos e deixou para o mundo como sacramento da sua salvação, só o fato de você não fazer o que a igreja lhe manda, você já está em pecado mortal, meu irmão, minha irmã. Não obedecer à igreja é não obedecer a Cristo. Não tem como seguir o Cristo fora da sua igreja. Por isso que para nós, cristãos, não existe salvação fora da igreja de nosso Senhor. E quantas vezes comungamos o corpo do Senhor sem estarmos preparados interiormente, em pecados mortais. Vou falar algo aqui que a gente nunca mais vai esquecer. Santo Afonso Maria de Ligório disse: todas as vezes que comungamos, isso serve para nós padres também, e até para o Papa, todas as vezes que comungarmos o corpo santíssimo do Senhor e o seu preciosíssimo sangue em pecado mortal, o nosso coração se torna um altar, mas um altar onde oferecemos o corpo de Cristo não para Deus, mas para Satanás.
Todas as vezes que comungamos em pecado mortal, ou sem a verdadeira fé e o verdadeiro amor e adoração a Jesus, aquela hóstia que vai para o nosso coração, aquele sangue de Cristo que vai para dentro de nós, nós oferecemos não a Deus pela nossa salvação, oferecemos a Satanás pela nossa própria condenação. Jesus é oferecido a Satanás. Que triste, hein? Igual se faz nas missas negras. Jesus só é alimento de salvação quando nós comungamos em estado de graça, sem pecado mortal, com verdadeiro amor e adoração a Jesus. São Miguel procura reparadores. São Miguel procura almas reparadoras, que com as suas orações, com as suas súplicas, com os seus sacrifícios, com o seu amor a Jesus, busquem desagravar o coração de nosso Deus, ainda tão ofendido pelos nossos pecados e os do mundo inteiro. Você quer ser uma alma reparadora? Desejamos ser uma alma reparadora do coração de Jesus e de Maria? Aprendamos a ter mais amor para com Jesus na Eucaristia. E como as 3 crianças, os 3 pastorinhos, aprendamos também a cada dia a rezar essas orações reparadoras e a oferecer a Jesus nossas súplicas, nossos sacrifícios, nossas penitências, nossos jejuns, em desagravo ao coração de nosso Deus, ainda tão ofendido. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.